bênção. O Senhor está aqui, você crê nisso? Você crê mesmo? O céu, ele não se move como a terra. O céu, ele se move diferente. E por isso que os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração precisa estar alinhado com o céu. Quando nós olhamos para o Evangelho e você estuda a história de Jesus, os grandes milagres, eles aconteceram de uma forma diferente. Não foram dentro de um protocolo, dentro de uma sinagoga ali, tudo arrumadinho. Foi quando Jesus estava andando. Foi quando Jesus estava pregando. E ali haviam pessoas sedentas. Como a mulher do fluxo de sangue. Que ela ouviu falar daquele homem e disse, eu preciso fazer algo. Ela rompeu com os protocolos. Deixa eu dizer algo para você, minha irmã querida. Essa conferência é para você romper com os protocolos. Amém? Com o seu jeitinho de ser. Com a sua timidez. Porque Deus vai fazer algo diferente. Ele já começou. Nós estamos aqui como mulheres que estão com os seus vasos. E só está enchendo. E Ele vai derramar. Amém? Você crê nisso? Quantas aqui já foram cheias? Eu estou, irmãs, impactada. Meu coração está acelerado assim, ó. Eu estou só agradecendo a Deus, porque eu amo tanto. E somente Deus pode fazer tudo o que está acontecendo. E deixa eu já quebrar uma seta na sua mente. Isso aqui não tem nada a ver com emoção. Porque nós não somos emocionais. Aqui a gente não está na nossa carne. Nós estamos aqui como enviadas de Deus. A nossa carne está submetida a Ele. Então, eu quero profetizar sobre você. Quando chegar na segunda-feira, você vai se perceber diferente. Você vai falar assim, nossa, eu gritava tanto, agora eu não grito mais. Nossa, eu reclamava tanto, agora eu não reclamo mais. Eu tinha tanta vontade de fazer as coisas deste mundo e agora eu não tenho mais. Porque quem encontra Jesus de verdade, ele muda. Sabe por que eu amo o Evangelho? Porque ele muda a gente louca. Ó, eu sou paulista, tá? Se eu falar aqui algumas palavras de São Paulo, vocês passam o filtro. Porque andar com Deus é muito louco. Lá em São Paulo, os jovens falam assim, você é louco. Sabe por quê? Porque Jesus transforma pessoas incomuns em grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava ali passando e tinha um homem à beira do caminho, cego. E ele gritava, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus olhava, Jesus atendia. Eu digo que quando eu enfrentei o câncer, eu me tornei a mulher do fluxo de sangue. Porque somente tocá-lo seria a minha cura. Amém? Pode se sentar, queridas. Vocês achou que eu ia pregar, deixar vocês de pé? Obrigada, louvor. Pode ficar, irmão. Pregar depois da pastora Alexandra é uma bênção, porque ela já abriu o caminho aqui, sim ou não? Ela já deixou o céu rasgado, aberto. Irmãs, eu amo o poder de Deus. Eu amo a unção profética. Eu amo o fogo do Espírito. Porque no momento mais difícil da minha vida, quando eu atravessei o vale da sombra e da morte, quando não tinha mais ninguém, quando não tinha amigas, quando não tinha dinheiro, quando não tinha mais ministério, o Senhor estava lá. Ele se fez presente. Amém? Então, por isso que eu amo ao Senhor. Olha para sua irmã e diga assim para ela, ame a presença de Deus. Amém? Queridas, eu devia ter pegado uma foto também, né? Pois é, não peguei. Dá para pôr? Põe uma foto aí da minha família. Bom, vocês já me conhecem. Eu sou a esposa do pastor Anderson. Eu sou pastora lá em São Paulo, de uma comunidade linda, que nasceu num período de muita dor. A igreja Comag, a qual nós somos pastores, Comag é a nomenclatura, né? A gente fez uma sigla de Comunidade, Amor e Graça. Eu estive aqui em Maputo em 2017, fiz parte da equipe missionária, caminhei com a Thaís, com a Maia, com o pastor Creva. A nossa história não foi muito longa como a das meninas,
foi um curto período de tempo, mas muito intenso. Eu estive aqui em Maputo mais ou menos 1 ano e pouquinho, e desde criança eu sempre fui apaixonada por missões. A minha família se converteu muito cedo, a minha mãe foi para a igreja, eu tinha 10 anos de idade, hoje eu tenho 20, mentira, hoje eu tenho 4,1, parece, irmãs? Obrigada, aleluia. Eu louvo a Deus que a minha filha está fazendo biomedicina. Eu falo assim, vai Thalita, se forma logo, porque eu quero colocar botox. Ela, calma mãe. E eu tenho 41 anos, e a gente viveu aqui em Maputo, bênçãos. Desde criança, eu sempre fui apaixonada por missão. E quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu participei de um culto missionário. E aí falava de África, ó irmãs, África lá fora enche os olhos de quem é missionário, né? Ninguém quer fazer missão lá nos Estados Unidos. E eu lembro que desde muito novinha, eu amava missões, e um dia eu disse, eu vou para a África. Minha mãe, você é doida, menina? Você nasceu aqui no extremo sul de São Paulo, a gente é pobre. Como que você vai um dia viajar para as nações? Eu falei assim, o meu Deus é o Deus de milagres. Amém? E aí eu me casei com o Anderson, eu conheci o Anderson, eu tinha 15 anos de idade, ele já tinha chamado de pastor, e desde então a gente tem uma jornada aí no evangelho, de filhos espirituais, de milagres. Eu tenho só cara de novinha, irmãs, mas, eu acho, né? Amém. Mas a gente tem muita história. E aí, em 2017, eu tive que voltar para o Brasil, porque aqui mesmo, em Moçambique, eu já havia recebido... Ah lá, minha família, gente. Essa é a Thalita e o Isaac. Eles amam vocês, eles também moraram aqui com a gente. O Isaac está super feliz, a Thalita está postando os vídeos. Eles são a minha bênção. Amém? Diga para sua irmã, sua família, sua bênção. É o seu tesouro. Amém? Amiga, quanto tempo eu tenho? O intervalo é às 14, que vocês comeram o meu tempinho, né? Ai, irmãs, tá vendo? Aleluia. E aí eu tive que voltar para o Brasil, e aí a gente passou por muitos processos lá, né? Acho que as irmãs aqui já sabem, eu não vou contar o meu testemunho, mas só para vocês entenderem, né? Que nosso Deus é o Deus de promessas e de milagres. Durante o meu tratamento, quando eu descobri a metástase em 2022, eu descobri o cancro de mama em 2017, fiz todo o tratamento, tudo que tinha para fazer. Aí veio a pandemia, né? E aí, durante a pandemia, eu não consegui ir aos médicos e tal, enfim. E aí, em 2022, quando eu ia fechar 5 anos, eu fui fazer um exame e eu descobri que eu já estava com foco em outro lugar. Eu já tinha um foco de câncer nos ossos. E ali, eu já tinha uma estrutura ali mais estabelecida de fé, mas me abalou. Porque eu ouvi dos médicos, agora não tem mais jeito. Se antes havia uma possibilidade, agora a sua possibilidade de cura só diminuiu. E aí eu lembro que eu fiquei muito, muito em choque, mas não perdi a fé. Deixa eu falar algo para você, nunca perca a sua fé, porque ela é tudo que a gente tem. E aí eu fiz uma lista e coloquei alguns desejos que eu queria viver antes de partir para a eternidade. E um desses desejos era retornar para esta nação. E eu disse, eu vou voltar a pisar lá em Moçambique, porque eu tenho promessas naquela terra, eu tenho um chamado para as nações e há de se cumprir. E agora, né, em março de 2025, eu voltei para cá. Então, você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu tenho percebido que Deus só está construindo algo aqui nessa conferência. Nós não conversamos aqui, as pastoras, o que cada uma ia ministrar, né? Porque senão fica combinado, né? Eu fiquei lá alguns dias lá em Beira, né? Nós acompanhamos a igreja em Beira, e aí eu não falei nada com a pastora Alexandra, que ela ia ministrar, e nem eu e tal. Mas eu percebo que é o mesmo Espírito, porque nós somos um só povo. Nós somos do céu, queridas. Você precisa ajustar a sua visão nestes dias. Não olhe para as coisas dessa terra, porque elas são passageiras.
a nossa vida, o nosso pensar, o nosso... Porque a palavra de Deus ele traz para a gente um balizar, ele traz para a gente uma direção. Não ouça o que as pessoas dizem, ouça a palavra de Deus. E eu quero ministrar hoje sobre o poder do sim. Aleluia. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Se conseguir projetar para mim, querido, aí dá para ler aqui. Amém? Deus vai fazer algo aqui, irmãs. Em nome de Jesus. Muitas irmãs aqui foram atacadas na sua mente para não estar aqui. Quantas de vocês foram atacadas na sua mente para não vir para a conferência? Levanta a sua mão. Amém. Muitas aqui chegaram até a falar assim, para que esse negócio de conferência? Deus, Ele faz tudo diferente. Quando você acha que Deus vai fazer de uma forma, Ele estoura a sua bexiga assim, ó. Seu balão, né? Aqui é balão? Balão. Lá no Brasil é bexiga. Ele estoura o nosso balão. Deus é especialista em fazer coisas diferentes com a gente. Amém? Todas acharam? Lucas, dá um glória a Deus aí, irmãs. Olha para sua irmã e diga assim para ela, não dorme. Porque eu vou jogar água em você, hein? Não dorme, luta aí, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado... Essa versão, Gabriela, é isso? Gabriel? Gabriel, é que o A está junto, né? Ó. Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Pode passar. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome dessa virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Pode passar. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez. Pois nada é impossível para Deus. Pode passar. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pode deixar o 38. Nós estamos numa conferência de mulheres. E tem tantas mulheres na Bíblia que são mulheres que nos inspiram, que trazem para a gente uma palavra. Eu quero ser como Esther, eu quero ser como Débora, eu quero ser como Ana. Mas tem uma mulher específica que gerou a salvação para nós. Quando nós olhamos para Gênesis, o pecado nasceu através de uma mulher. Sim ou não? Mas só através de uma mulher a salvação veio. Precisava ser uma mulher. E por que eu amo tanto Maria? Porque Maria
estava vivendo a vida comum, do dia a dia comum, dos seus planos comuns. E são nestes dias que Deus vem com uma proposta, com um chamado. São nos dias incomuns. Maria estava vivendo o sonho, os planos naturais, que é casar, né, que é viver. Mas havia algo em Maria que chamou a atenção de Deus. Abra lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Havia uma promessa que o Messias viria através de uma virgem, de uma mulher. Isaías, abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem... Saiu, irmãos? Quem achou? Leia aí para mim. Aleluia. Esses irmãos são rápidos, hein? Que a virgem ficará grávida, dará luz a um filho e chamará Emanuel. Havia já uma promessa de que o Messias viria através de uma mulher. Historicamente falando, poderia ser uma mulher, uma princesa, né? Eu acredito que o povo esperava que Jesus viria de uma linhagem real, né? Não de uma simples jovem, de uma mulher que estava vivendo o seu dia. E por que eu amo Maria? Porque Maria representa para a gente a entrega. Maria representa o poder do nosso sim. O poder do nosso sim em dias incomuns. E a palavra de Deus diz que quando o anjo chega para Maria, a princípio ela tenta discernir aquela saudação. Mas logo ela já entende que ali estava acontecendo um chamado de Deus para a vida dela. Você está aqui nessa conferência, você veio para cá, você deu o seu sim. Irmãs, tudo começa a partir de um sim. Quando a pastora Thaís disse sim ao Senhor, eu vou fazer uma conferência, começou a mover sobrenatural. Deus alinhou todas as coisas, Deus proveu, Deus tocou no coração de cada uma de vocês e começou a mover sobrenatural, por causa de um sim. Aleluia! Deus sempre usa os improváveis. Maria mostra a especialidade de um chamado. Às vezes você fala assim, será que Deus tem algo para mim? Será que Deus tem um chamado para mim? Como é esse chamado? Será que eu sou capaz de executar esse chamado? Como a pastora Alexandra ministrou aqui. Vida. Será que eu tenho unção? Será que eu tenho capacidade humana? Porque às vezes nós olhamos para aquilo que nós somos. Olhamos para a nossa timidez. Olhamos para a nossa realidade humana, de onde você veio. Mas por que é bom olhar para o Senhor? Porque Ele tira a gente desse lugar. E Ele coloca a gente em outro. Amém? Aleluia. E Maria, ela estava se preparando para viver um sonho. Mas aí o chamado chegou e mudou o sonho dela. Como a pastora disse, os sonhos de Deus. Talvez você tenha planos, sonhos, mas deixa eu te frustrar agora. O Senhor vai mudar os seus sonhos, os seus planos. Amém? O Senhor vai colocar em você de volta os sonhos dele. Irmãs, eu nunca quis ser pastora. Se alguém perguntasse, você quer ser pastora? Não. Eu brinco que, quando eu conheci o Anderson, a primeira coisa que ele disse para mim, eu tenho um chamado de pastor. Eu pensei, nossa, esse menino é muito doido, né? Mas aí eu não podia ficar atrás, né? Eu falei, eu também. Né? Porque ele todo assim, eu falei, eu também tenho. Mas eu nem sabia o que eu tinha dito naquela vez. Mas cuidado com o que você fala, porque o céu anota. Se você dizer, falar algo, irmãs, os anjos ficam assim, ó, andando, subindo e descendo. Ela disse sim, ela disse sim. Amém? E aí eu nunca imaginei que eu ia ser pastora. Irmãs, eu queria ser tantas outras coisas. Eu queria ser professora e tal. Mas aí, quem se encontra com Jesus, é impossível dizer não para Ele. É impossível você encontrar Jesus e dizer não para Ele.
porque Ele é tudo que nós temos. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa verdade, Ele é aquele que está com a gente fora disso aqui, ó, porque a conferência vai acabar, você vai voltar para a sua realidade, e Ele vai estar lá com você. É Ele quem vai pegar na sua mão e vai te conduzir ao propósito. É Ele quem vai dizer para você como você deve fazer ou não. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Escute isso, queridas. Ele é o nosso Deus. Deixa Jesus ser o seu Senhor de verdade. Amém? Você pode dar um glória a Deus? E aí o anjo chega e diz para Maria: ó, Maria, suspende tudo. Maria abre mão da felicidade dela, pessoal, para trazer a nossa alegria. Foi uma mulher, através do sim dela, gerou o homem que nos deu a salvação. Amém? Então, escreve aí quem está anotando. Você é escolhida, não duvide disso. A dúvida fecha o céu. Quando você duvida de uma palavra, quando você duvida de algo, fecha o céu. Porque Deus se move através da fé, e a fé é loucura. Eu aprendi isso no tratamento contra o câncer, que a fé, ela move o sobrenatural. Eu ouvi uma palavra, uma sentença de morte dentro de um consultório e saía dizendo: eu não vou viver essa palavra. Os médicos olhavam para mim e diziam: você vai ficar careca. E eu dizia: o meu cabelo vai crescer. E quando eu terminei a quimioterapia, eu tinha cabelo, irmãs. E as meninas lá da quimioterapia entravam e saíam, pegavam o documento, olhava para mim, olhava para o documento, e eu, não vai colocar o troço não? E elas olhavam assim: espera só um minutinho, e ela ligava para o meu médico: doutor, esse protocolo é mesmo dela? É, pode aplicar. Elas olhavam assim para mim: você é tão esquisita, porque você tem cabelo. E eu falava: irmã, você sabe o que eu fazia? O meu marido está lá. Chegava à noite assim, olhava lá no espelho e falava: ah, Espírito Santo. Pegava o óleo da unção assim, ó, tacava na minha careca, na minha sobrancelha, porque eu falava: Deus, careca ainda aguenta, mas sem sobrancelha é muita humilhação, né? Eu falava: ah, Senhor. Aí colocava o óleo. Quando eu entrava no quarto, o anjo só falava assim: misericórdia, é um anjo de luz? Não, era eu entrando, cheia do óleo da unção, e começava a falar: xarabacanterebarabassuri andarabaxê, arabacantarabaxê. Irmãs, quantas vezes o meu marido saía com a Thalita e com o Isaac? Eu tinha chegado da clínica, aí eu ia para o banheiro, e aí eu sentava assim perto da Sanita, que fala aqui, e ficava assim: não vou vomitar? E tentava ver se eu se... E nada. E aí eu começava a louvar. E eu, meu Deus. Aí teve um dia que eu acho que eu orei tanto, que eu saí do banheiro vermelha, assim, ó, parecendo essa blusa. Aí o anjo olhou assim para mim: o que aconteceu? Eu falei: não sei, um anjo me visitou. Porque eu tô bem, eu não tô sentindo nada. E ele: nada? Eu falei: nada. Irmãs, eu fiz a quimioterapia mais forte. E eu vivi os grandes milagres. Amém? Deixa eu falar algo para você. Não duvide da palavra de Deus. Olha para sua irmã e diga assim para ela: não duvide da palavra de Deus. Quão difícil foi essa missão para Maria, cumprir a vontade e o querer de Deus. Todas nós aqui temos um chamado em Deus. E isso não tem a ver com a nossa capacidade humana. Isso é sobrenatural. Nós ouvimos aqui ontem que Deus nos chamou para multiplicar. E é verdade, irmãs. Deus está levantando mulheres aqui ousadas, fortes, guerreiras, que não têm medo para viver o propósito de Deus. Há uma geração que se levantou, mas há uma geração que se corrompeu. Há uma geração hoje que quer a Deus, mas quer o mundo. Há uma geração hoje que não pode mais falar de preço. Ah, não quero pagar preço, não. Não existe cruz sem preço. Não existe chamado se você não tiver que abrir mão de nada. Não existe construção profunda com Deus se você não tiver renúncias. Mas hoje há uma geração de homens e mulheres que querem barganhar com Deus. Deixa eu falar algo para você, irmãs. O seu sim
vai custar um preço. O sim de Maria custou um preço para ela. Vocês acham, irmãs? Aqui vocês têm uma cultura de casamento muito honrosa, assim, né? Aqui vocês têm, eu acho isso lindo. Imagina você aí, tudo preparado, aqui como é que é? Lobolo que paga? Aí chega o anjo e fala, acabou com essa coisa aí. Como que ficaria a sua família? Ixi, vixe misericórdia, ia ser ruim, hein? Sim ou não? Pois aconteceu isso com Maria. O anjo falou assim, acabou com essa graça aí, ó. Acabou, você vai gerar o ungido de Deus. E ela disse sim. Ela disse sim. Eu acho que muitas de nós aqui falaria não. Porque falta coragem. Tem crente que ele é que eu não posso usar esse termo que a gente fala lá no Brasil. Ele é covarde. Ele é covarde. Mas essa mulher, ela disse sim. Deus está levantando mulheres aqui que vão dar o seu sim. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Abra aí em João 15. Capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Tá boa a palavra, irmãs? Se não tiver, você recebe. Amém? Porque Deus manda a embalagem. Talvez você não goste da embalagem. Eu adorei isso. Mo, vamos trazer isso lá para São Paulo. Se não tiver igual, eu não prego mais lá. Eita glória! Aleluia! Tá gravando, irmãos? Marca a minha igreja aí. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Diz assim, em João 15. Eu vou ler ali, né? Que aqui dá um negócio. Vocês não me escolheram. Aleluia. Mas eu os... E o quê? E o fruto que a fim Então olha para sua irmã e diga assim, agora já era, você é escolhida. Fala para ela. Fala aí para ela. Fala para ela, igual paulista, agora já era, você foi escolhida. Não tem mais volta. Amém. E se você tentar escapar, o Senhor vai te pegar lá na sua zona, lá no seu sítio. Não adianta fugir não, irmãs, porque eu tentei fugir muito do chamado. Eu tentei fugir. Eu falava assim pro meu esposo, você é pastor, eu não sou pastora. Até o dia que eu entendi que isso feria o Espírito Santo de Deus. Até o dia que eu disse para ele, não, Deus está unindo os nossos propósitos, os nossos chamados. Deus tem um chamado para você, mas Ele também me escolheu. E eu irei, e eu vou pregar, e eu vou ser uma voz. Quando eu estava num momento de muita dor, de muita crise, por conta da doença, eu entrei no meu quarto. E eu disse assim para o Senhor, Senhor, o Senhor me chamou, eu tinha 10 anos de idade. E eu já ouvi tanto pastor, tanta conferência, tanta coisa. E eu falei assim, só que agora eu preciso ouvir a sua doce voz. Aquela voz que acalma a tempestade do meu interior. Eu estou doente, Senhor. O Senhor tem que falar comigo, por quê? E eu não quero ouvir o meu esposo, eu não quero ouvir pastorar. O Senhor tem que falar comigo, porque senão o Senhor pode me levar. Eu disse assim para o Senhor, se o Senhor não falar comigo neste quarto, o Senhor pode me levar, porque eu não quero mais viver. Eu não vou enfrentar essa doença sem ter uma palavra. Eu não vou enfrentar tudo que eu estava enfrentando ali no Brasil sem ter uma palavra, porque a palavra sustenta. A palavra te dá base, ela te dá chão, ela te dá firmeza. E o Senhor falou assim para mim, exatamente dessa forma. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí a voz falou assim, abra a palavra. Irmãs, eu não sei você, às vezes eu demoro para achar algum texto assim. Eu abri na hora. Parecia que o anjo soprou assim, ó. E aí eu li. Quando eu li, os meus olhos saltaram. E o Senhor disse, eu tenho o poder de te livrar fora da fornalha, mas não tem glória.
Eu vou te livrar dentro da fornalha. Você vai entrar dentro da fornalha. E você vai viver milagres diários. E você vai ser uma voz do órfão. Ele falou nessa sequência. Do órfão, do perdido, da viúva, do doente. Na hora eu falei assim, eu não quero ser voz de nada. Senhor, que voz? Eu estou perdendo a minha voz. Eu estou sendo calada. E o Senhor disse, você vai viver milagres diários. E todos vão olhar você dentro da fornalha. E vão ver que eu sou Deus na sua vida. E você vai viver milagres. E esses milagres falarão nesta geração. Irmãs, de repente os meus olhos, como se as escamas abrissem ali. E eu comecei a olhar aquela pessoa simples que chega na igreja. O órfão, aquele que ninguém quer dar nada. E aí ali eu senti a presença do Senhor, eu me levantei e disse sim. E naquele dia o poder do sim se manifestou na minha vida. O poder do sim vai se manifestar na sua vida, irmã. Pastora Thaís, o poder do seu sim vai gerar um mover nessa nação. Em nome de Jesus, o seu sim vai gerar milagres. Amém. Deus vai levantar aqui mulheres que olham para o céu, que ouvem a voz do céu. Amém? Como Maria tinha uma identidade, ela conhecia a Deus. Amém? Aleluia. Muitas vezes Deus vai nos chamar para mexer com os nossos planos. Tome cuidado. Fala aí para sua irmã, toma cuidado com os seus planos. Deus vai mexer com os nossos planos, irmãs. Aleluia. Sabe, irmãs, eu preciso contar isso aqui. Depois dessa palavra, eu ainda passei por muitos processos. Se eu contasse aqui, irmã, você ia... Não dá, eu tenho que ter só uma conferência minha. Eu vou fazer uma conferência só minha. É muito egoísmo, né? Mas aí eu terminei tudo e tal, não sei o quê. Eu falei para o Anderson, eu vou estudar. Aí o Anderson olhou assim para mim, falou, de novo? Eu falei, vou estudar. Ele, tá bom. O meu marido sempre foi um impulsionador, assim. Eu falo que ele faz assim comigo, assim, ó, Case bem, escolha bem com quem você vai casar, porque pode te matar ou pode te empurrar. Escolha bem, irmãs. Não case com homem fraco, não. Ó, você tem um chamado, sim ou não? Então aumenta o seu filtro aí. Não escolhe, é qualquer um. Ó, tem que ser no mínimo na sua altura ou maior. Aí meu marido chegou para mim, e aí eu fui estudar. E aí, irmãs, rapaz, era um processo. Oh, meu Deus do céu. Eu ia estudar, eu abria o computador, eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo nada. E eu colocava a mão assim. Eu fiz uma faculdade lá no Brasil, que é o serviço social. Lá no Brasil, eu sou assistente social. Eu trabalho com políticas públicas. Basicamente, existe uma lei e eu sou aquela pessoa que faz a ponte dessa lei com o vulnerável e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a orar. Eu vou conseguir, eu vou terminar, eu vou estudar, eu vou ir além. Eu sou a primeira formada da minha família. Eu vim de uma família pobre. A minha mãe não foi na minha formatura. Minha mãe não foi. Ela, esse negócio aí de formatura, parabéns, boa sorte. E aí, eu comecei a trabalhar com crianças, jovens e bebês. E eu escolhi essa área. Eu tenho várias áreas que eu posso atuar, mas eu escolhi crianças e bebês. Sabe o que acontece hoje, irmãs? É assim, eu sento com um juiz numa audiência, com um promotor, com um defensor público, e essa criança está sobre a minha autoridade, tipo assim. E aí o juiz fala assim para mim, Bianca, o que você acha? Eu devo mandar esse bebê para adoção ou eu devo mandar esse bebê de volta para sua família? Eu digo assim, Vossa Excelência, ele pode voltar para a família dele. Eles falam, ok, eu sou uma voz do órfão. Porque um bebê, ele não tem voz. Eu sou a voz dele. Eu sou a que representa ele. Eu sou a guardiã dele. Então escute algo, se você tem uma promessa de Deus, não saia do lugar, vai até o fim.
Tem mulheres aqui que têm vontade de se formar. Vai até o fim, irmãs. Põe a mão na sua cabeça. Eu colocava a mão assim e dizia: Senhor, me dá unção para fazer essa prova. Eu orava, eu ungia o computador, eu me ungia, irmãs. De repente, aquelas perguntas que eu não entendia nada se abria diante dos meus olhos. Eu nunca tive uma nota. Lá no Brasil fala vermelha, aqui é vermelho? Nunca peguei uma DP. Irmãs, eu nunca fui inteligente, não. Tinha mais gente inteligente do que eu. Mas eu tinha unção. Eu tinha um anjo. Eu tinha o poder de Deus. Você está sendo ungida nesses dias. Levanta a sua mão aí, eu profetizo que o Senhor vai fazer você estudar. E além, se assentar com homens e mulheres poderosos. Irmãs, eu sento com vários juízes lá em São Paulo. Pode abaixar a sua mão. Vários. Lá em São Paulo tem um juiz. Ele foi o juiz de um caso muito sério lá em São Paulo. Até apareceu na TV, tal, enfim. E aí a primeira vez que eu fui para uma audiência com ele, eu tremia assim, minhas pernas tremiam. E aí foi tão engraçado que lá eu trabalho com psicóloga, nós somos duplas. E aí a psicóloga saiu da audiência para atender alguém lá. E eu fiquei sozinha com ele. Eu falava: Espírito Santo, o que eu vou falar agora? E aí ele olhou assim para mim, ele falou assim: gostei de você. Ele falou assim para mim: eu estava lendo o seu relatório, você fala bem, gostei. O que você acha disso? Quando ele falou, eu falei assim: ai, doutor, muito obrigado, com essa minha vozinha mansa assim, com a minha carinha bonitinha, né? Ai, doutor, o senhor também ama bem, né? Eu não falei bênção, né? Mas eu digo assim: ai, por conta disso. Ele é um juiz lá em São Paulo, que ele manda todas as crianças para adoção, mesmo tendo família. Quando eu cheguei naquele lugar, as crianças pararam de ir para adoção e voltaram para suas famílias. Amém? Aleluia. Então, queridas, o seu sim vai desatar milagres, unção e capacidade. Você só precisa dizer, e o mais ele fará. Amém? Deus quer a nossa prontidão. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você é Maria quando você canta. Você é Maria quando você prega. Porque nós estamos gerando Jesus nessa geração. Nós somos como Maria. Porque nós estamos gerando Jesus para uma geração que não acredita mais no Evangelho. Então, quando você dá o seu sim, você se posiciona, você se torna como Maria. Amém? Você vai gerar Jesus no meio da sua casa. Você vai gerar Jesus no meio da sua família. Você vai gerar Jesus aonde você for. Nós somos representantes do Evangelho, irmãs. Saiba disso. E não importa a sua idade. Deus está usando você para representá-lo nessa terra. Amém? Então diga o seu sim. O seu sim vai abençoar a sua casa. Tem mulheres aqui que já não tem mais prazer de cuidar da sua casa. Dá o seu sim de novo para a sua família. Dá o seu sim para os seus filhos. Dá o seu sim para as suas amigas. Amém? O nosso sim, ele desata milagres, moveres sobrenaturais. Você está aqui recebendo em uma conferência de mulheres que deram o seu sim. Vocês acham que é fácil sair da sua nação? Deixar a sua terra, o seu povo? Não. Mas quando nós entendemos que o nosso sim desata moveres, irmãos, é sim toda hora. Sim, Senhor. Eu falo que Deus não pode ficar falando muito comigo, porque Ele tem o meu sim toda hora. Toda hora. Sim, sim, amém. Eu fico esperando alguém falar alguma coisa porque eu quero dar o sim. Aí eu fico lá no culto assim. Se o Anderson der uma palavra e ninguém receber, eu ergo as minhas mãos e falo: eu quero. Aí eu já fico assim. Quando vem uma palavra, eu já falo: esse-me aqui, Senhor, pode me enviar. Me usa. É assim que você tem que ser, irmãs. Na hora que começar a mover aqui, você tem que ser a primeira a dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor tem o meu sim para fazer o que o Senhor quer. O Senhor tem o meu sim para fazer o que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. E um outro ponto: não temas. Aceite o processo de transformação. Diga para sua irmã: não tenha medo. Aceite o processo. Irmã, você acha que foi fácil para Maria gerar Jesus? Não.
porque ela foi exposta, ela perdeu o sonho de um casamento lindo, maravilhoso, ela teve que ouvir as pessoas falarem algo a respeito dela, ela quase perdeu o seu noivo, o seu grande amor, e além disso, ela passou os 9 meses ali gerando. É fácil ter um filho? Não. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes não vai ser fácil gerar o processo de Deus, mas no final vai ser glorioso. O processo pode ser doloroso, mas o final é glorioso. Se você permanecer firme no processo, no final vai ser glorioso. Não saia do processo, irmãs. Não desista do processo, porque no final vem glória. Somente aqueles que permanecem até o fim recebem o galardão. Sabe por que muitas pessoas desistiram? Porque elas queriam galardão, mas não o processo. Muitas pessoas querem a glória, mas não querem trilhar o caminho de muitas vezes dor. Tem muitas pessoas que querem o reconhecimento, mas não querem passar pelo processo. Então é tempo de você olhar para a sua vida e perceber qual processo você está. Talvez você está num processo de frieza. Talvez você está num processo de dor, ou talvez você está num processo de avivamento. Mas o final vai ser glorioso. Amém? No final você vai colher os frutos da sua escolha. No final você vai escolher os frutos do seu sim. Quando eu passei por todo o processo, no final, assim, quando eu já estava terminando, eu começava a olhar para mim e me vi uma outra mulher. Mas não era uma mulher diferente fisicamente. Era no meu interior. Eu me vi apaixonada pelo Senhor. Irmãs, o processo o tratamento, ele é tão desumano. Ele mexe tanto com a gente, que tem muitas mulheres que desistem no meio do caminho. Mas eu dizia para o Senhor tem o meu sim. Eu vou até o fim, Senhor, eu não vou desistir. Não desista. Amém? Eu não sei qual processo você está. Talvez você está enfrentando dificuldades na sua casa. Talvez você está enfrentando processos difíceis, mas não desista. Amém? É essa conferência. Você vai sair daqui com seu vaso cheio. Amém? Deus quer levantar ministérios aqui, irmãs. E ministério não é aqui dentro da igreja, não. É lá fora. É com o perdido. É com as crianças. É com outras mulheres. Deus vai te usar em nome de Jesus. Então não temas. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1. Abre lá de novo. Lucas 1, 37. Isso, Lucas 1, 37. Vamos ler junto? Pois nada é impossível para Deus. Você crê nisso? Então diga de novo, nada é impossível. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pastora, mas como que eu vou conseguir? Abre lá, acho que Lucas 36. Lucas 1, 36. Aquela parte que fala que o poder do Altíssimo, sim, descerá sobre ti. Acho que é mais para frente. É o 37, 38? Me ajudem aí, queridas. Enquanto ele acha. Isso. Você pode perguntar, pastora, eu vou conseguir? Como que vai ser? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder de quem? Com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer. Só até a sua sombra. Sabe como vai acontecer com você? O poder do Altíssimo vai vir sobre você. A capacidade de Deus vai vir sobre você. A unção de Deus vai vir sobre você. Humanamente falando, você pode achar impossível. Mas quando você dá o seu sim para o Senhor, vem o poder de Deus. Sabe o que é interessante quando a gente lê a palavra de Deus? Quando o Espírito Santo ele vinha, nos tempos bíblicos, ele vinha para 5 categorias. Antes de ele vir em Atos 2. Então, ele escolhia alguns homens específicos ali, algumas categorias, eu não lembro todas agora, mas ele descia somente sobre essas pessoas. Sabe o que aconteceu?
ele veio sobre uma mulher. Ele veio sobre Maria. Quando ela disse sim, o Espírito Santo veio sobre ela. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem unções que vêm sobre nós. Desculpa os homens. Mas tem unções e poder que vêm só sobre as mulheres. Para manifestar, porque nós somos o ventre. Nós somos o ventre. Vem a semente, mas quem gera? É a gente. É a gente que gera. E aí por isso que nós precisamos de poder. Você precisa de poder de Deus para continuar. Você precisa de poder de Deus para cumprir o propósito. Para não desanimar. Pastor, às vezes vem um desânimo, uma coisa, busca o poder de Deus. Deixe o Espírito Santo descer sobre você. Porque Maria teve essa capacidade. Quando ela disse sim, ela deu o aval para o Senhor e desceu sobre ela o poder do Espírito Santo e ela gerou. Nós não somos mais mulheres geradas no pecado. Nós somos mulheres geradas no poder, na unção de Deus. Amém? Você não vai mais andar pecando. Tem mulheres aqui que ficam brincando com pecado. Brinca com pecado não, minhas irmãs. Pecado a gente corre. Deixa eu falar uma coisa para você. Pecado você não expulsa não. Aí tá amarrado esse homem bonito vindo para cima de mim. Ai, tá amarrado essa oportunidade de ganhar mais medical. É assim que você... Não. Pecado você corre. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Arreda-te de mim em nome de Jesus. Tem uma história lá em São Paulo, eu acho muito legal. Era um menino, ele fazia seminário. E ele era muito santo, assim, santificado, tal. E aí as meninas ficavam muito em cima dele ali, ó. Ai, você é lindo, maravilhoso, a minha promessa, a minha bênção, né? E aí um dia uma jovem bem bonita, assim, chegou para ele. Ai, vamos sair, só uma noite. Aí, o que vocês acham o que aconteceu? Ele falou assim, tá bom, né? Um pecadinho, mas calma que a história vai ficar legal. Aí eles saíram, eles foram para um local lá no Brasil tem, aqui tem, não sei se existe motel, essas coisas. Eles saíram juntos. Como que é o nome aqui? É pensão, esse negócio aí. Aí eles saíram junto. Aí quando ele chegou lá, ele falou assim para ela, só um minutinho. Aí ele foi para casa de banho. Chegou lá, ele falou assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Aí eu ouvi uma voz, corre. Aí ele falou assim, aí ele olhou assim e falou, o quê? A voz falou assim, corre. Ele disse que só pegou a camisola assim, abriu a porta e saiu correndo. Aí eu falei, ele disse que ele saiu correndo assim, foi pra rua, correu. E a moça bonita ficou lá esperando ele. Glória a Deus, porque ele fugiu do mal, irmãs. Eu falei, você foi como José, né? Então, não negocie com o pecado. Sabe por quê? Sabe por que Deus escolheu Maria? Porque ela era... Diga, porque ela era... Virgem simboliza a santificação. Ela era separada. Ela era escolhida. Deixa eu dizer algo para você. Seja separada, escolhida. Seja santificada em todas as coisas. Seja santificada no meio da sua casa. Santifique o seu lar. Santifique a sua vida. Não negocie com o pecado. Não brinque. Corra. Olha para sua irmã e diga assim para ela, corre, irmã, em nome de Jesus. Você está em véspera do Dia da Mulher Moçambicana. Eu não conheço a cultura de vocês. Eu entendi poucas coisas. Mas não deixe a cultura ser um roubo na sua vida. Porque a partir do momento que você ergueu as suas mãos para o céu, a sua cultura vem do reino de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor,
Você agora é dele. Há um selo sobre você. Há uma marca sobre você. Amém? O mundo espiritual olha para você diferente. O mundo espiritual vê a unção de Deus sobre a sua vida. O mundo espiritual vê a glória de Deus. Então não perca isso em nome de Jesus. Porque para tocarmos outras mulheres, precisa começar com a gente. Precisa ser através da gente. Irmãs, quantas mulheres eu já ajudei lá no Brasil, aonde eu vou? Tem mulheres que começaram a me procurar no Instagram. E eu comecei a falar do evangelho. Aí as pessoas falavam assim: você não perdeu a sua fé? Eu dizia: como? Como eu vou perder a fé? Como eu vou deixar de amar aquele que me salvou? Como que eu vou deixar de viver os milagres? Como dizer não para o meu Deus? Irmãs, como que eu posso olhar para o Senhor depois de tantos milagres e não obedecê-lo? Eu digo que o céu sorriu para mim. Eu digo que o céu me deu a oportunidade de viver muito mais do que eu pedi. Porque muitas vezes eu ia orar e dizia assim para Deus: eu quero só mais um pouquinho de tempo. Eu falava para o Senhor: me dá só mais um pouquinho. Teve um dia que o meu filho Isaac estava orando no quarto. E ele disse: papai do céu, não leva a minha mamãe, porque você já levou o meu vovô. E se você levar a minha mamãe, eu não vou conseguir ficar sem ela. E eu parei em frente ao quarto. E eu disse: Espírito Santo, me dá só mais um pouquinho de chance. Eu abri a porta do quarto. Ele estava lá orando e eu disse assim: filho, aqui não é a nossa casa. Aí ele sem entender, eu falei assim: a nossa casa é no céu. E se o papai do céu quiser que eu vou antes preparar a nossa casa. Mas se o papai do céu também quiser, ele vai me curar e nós vamos viver aqui. Mas independente de tudo que ele fizer, vamos continuar amando ele, porque ele tem o nosso sim. Ele tem o nosso amém para todos sempre. No final do texto, Maria faz um cântico de alegria. E ela diz: eu serei bendita entre as nações. Amém? Eu quero orar agora, porque eu sinto que tem mulheres aqui que você precisa dar o seu sim para ele. O seu sim de novo, né, Deise? Mesmo diante da dor, existe um tesouro na dor. O seu sim de novo, porque você foi muito usada por Deus. E não acabou, diz o Senhor. A Jade está lá no reino de Deus. E a nossa esperança aqui na eternidade nós vamos encontrar. Tem mulheres aqui, né? Dona, como que é o nome dela que está atrás de você que eu esqueço? Cris. Você já sabe que você tem que dar mais o seu sim para o Senhor. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você como profeta de Deus nesta terra. Há uma unção no seu sim. Há uma bênção no seu sim. Há um mover glorioso, sobrenatural no seu sim. Sabe por que Deus usou tanto a pastora Alexandra aqui? Não foi porque ela é cheia de unção. Foi por causa do sim dela. Sabe por que está acontecendo essa conferência? Por causa do sim. Deus está te chamando. Deus está levantando você e o seu sim vai mover milagres. Tem mulheres aqui que precisam dar o sim para o seu marido. Mas não é o sim de amor, é o sim da honra. Tem mulheres aqui que precisam dar o sim da honra para os seus filhos. De cuidar melhor dos seus filhos. Dar o sim para o chamado de Deus. Porque Deus está levantando um exército. Mas só vai para a batalha quem dá o sim. Só vai para a batalha quem se dispõe a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O nosso sim é uma arma poderosa, queridas. O nosso sim é uma arma sobrenatural. Tem mulheres aqui que já eram para estar muito mais à frente, mas você está negociando, mas você está segurando o seu sim. É dia de você desatar moveres sobrenaturais. É dia de você dizer sim para a conferência de crianças, Vitória. É hora de você dizer sim.
É hora de vocês dizer sim para ir além e orar, porque vocês estão no ano da aceleração. Deus está mudando a estação dessa igreja. Já não vai ser mais uma estação. O relógio de Deus está correndo neste lugar. É tempo de você acordar e dizer: sim, envia-me a mim. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quem são as corajosas de dizer sim? Dizer para a pastora Thaís: sim, pastora, conta comigo. Mas não esse contar de bajulação, não. Esse contar de verdade. Ó, pastora, tô aqui, ó. Tô contigo e não abro, como a gente diz lá no Brasil. Eu vou com você até o fim. O que tem para ser feito, eu vou fazer. É para trabalhar com as crianças? Amém. Ai, mas eu não gosto de criança. Não é o gostar, é o seu sim. É para pregar aí fora, é para abrir uma célula de mulheres, pastora. Você tem células de mulheres? É para abrir outras células. Para isso nós precisamos dar o nosso. E aí, como profeta, eu profetizo que não vai faltar nada para você. Não vai faltar recurso, não vai faltar unção, não vai faltar ousadia, não vai faltar nada em nome de Jesus. Irmãs, nunca faltou nada na minha vida. E olha que eu fui abandonada por amigas, por igreja, por pessoas. A minha família olhava assim para mim e dizia: vamos ver o dia que ela vai morrer? Nunca faltou nada, porque Jesus estava presente. Não tenha medo de dar o seu sim. Então eu quero fazer um convite para você. Nós já vamos terminar, queridas. Eu sei que você deve estar cansada com fome, mas o maná está vindo do céu. O maná está vindo do céu. O maná está vindo do céu. Você que quer dar o seu sim, eu quero que você saia. Mas calma. Saiba que quando você sair do seu lugar, o anjo vai anotar. O anjo está aqui. As águas estão agitadas nesse lugar, irmãs. A unção está subindo, está descendo. O céu já se abriu aqui nesse lugar. Então fica ligada, para você não perder o anjo, porque o anjo está passando aqui. Então eu quero fazer um convite para você, que precisa dar o seu sim, como Maria, para gerar Jesus em outras mulheres, que você venha aqui na frente. Porque nós vamos orar por você. Nós vamos declarar aqui. Eu quero que você venha aqui na frente. E eu não vou orar por você, não. Você vai fazer oração aqui agora. O sim para Deus. É tempo de renovo, diz o Senhor para vocês. Há um exército de Marias sendo levantadas aqui, que vão gerar Jesus em outros lugares, que vão gerar Jesus em outras mulheres, que vão gerar Jesus nas crianças. As crianças precisam ver Maria em nós. Agora você vai fazer uma oração de entrega. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. É a sua oração agora, não é a minha. Porque o sim não tem a ver com imposição de mãos. O sim é pessoal. O sim é único. O sim é exclusivo. Então você vai orar aí dizendo: Senhor, eis-me aqui. O Senhor tem o meu sim, Senhor, leva-me. Deus quer levar vocês para outras nações, irmãs. Deus quer levar vocês para a grandeza. Então nós vamos cantar um louvor. E durante esse louvor, você vai fazer a sua entrega. Irmãs, vocês estão envergonhando o inferno agora, irmãs. Tinha muitas mulheres aqui que o diabo estava te segurando para você não dar o seu sim. Então põe a mão no seu coração. E vai orando aí, vai orando, vai, é você com o seu pai, é você com o seu Deus, você é escolhida. Nós vamos cantar. E à medida que esse louvor vai cantar, você vai fazer a nossa oração. Vamos cantar. Isso. Pode começar.
Vai fazendo o seu sim. Entrega tudo aí agora, entrega tudo, renuncia o que você tem que renunciar, entrega tudo que você tem para entregar. Isso, vai dizendo. Isso, irmãs, vai desfrutando da presença dele, vai desfrutando dele. Em nome de Jesus. Isso, vai orando, isso, pode chorar, irmã. É o seu altar agora, é você com seu pai. Cante pra conhecer em ti mais. Dá o seu sim pra ele. Olha para mim aqui, queridas. Vocês entenderam? Irmãs, não era para mim estar aqui. Se você tem alguma dúvida do poder do sim, olha para mim. Não tenha medo. É muito bom servir a Deus. Eu sinto dizer isso aqui. Às vezes você tem sonhos naturais e tudo bem. Ele é o Deus quem faz, irmãs. Queima o seu arado. Queima o que você tiver que entregar para Ele. Porque tudo nessa vida é passageiro. Se você tem um desejo de ter coisas naturais, Deus Ele nos dará. Porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos.